Esse vai ser um vídeo único aqui no YouTube, onde eu vou te mostrar como funciona o tráfego pago, como que você pode começar a aprender essa habilidade e também, obviamente, como você consegue impulsionar qualquer negócio que você utilize usando o tráfego pago e ganhar dinheiro prestando esse serviço. Use esse conhecimento como você achar melhor. Como eu converso muito sobre como ganhar dinheiro com a internet, como viver a internet aqui no canal, eu vou te levar muito mais para a premissa de que você pode aprender isso e ganhar dinheiro com isso. Mas seja lá qualquer coisa que você for utilizar, você consegue aprender essa habilidade para impulsionar tanto o negócio dos seus clientes para ganhar dinheiro com isso, quanto o seu próprio negócio. Eu quero te mostrar o que é tráfego pago, como que funciona, o que você precisa para começar. Você não precisa ser especialista em marketing, nem saber mexer nas ferramentas complicadas. Aqui você precisa entender sobre lógica, saber fazer os melhores testes e deixar o algoritmo trabalhar para você. Tráfego pago, ele não é nenhuma magia, ele usa basicamente uma matemática oculta junto com uma estratégia por trás. É o que eu sempre digo para as pessoas que trabalharam comigo e as pessoas que eu já ensinei sobre tráfego pago. Não dá para ser somente o apertador de botões, a pessoa que entende da ferramenta de tráfego pago e sabe subir uma campanha, mas precisa entender qual campanha subir, quais botões apertar. E é isso que vai mostrar de fato qual que é o teu diferencial, porque saber apertar um botão, saber subir campanhas de anúncio, todo mundo sabe. Agora, quais campanhas subir, o que fazer que vai dar certo, esse é o diferencial de um bom gestor de tráfego pago. Então já abre aí um bloco de notas, já pega um papel e caneta para você anotar, porque vai ter muita coisa importante e interessante aqui. Já que no conteúdo a parte mais importante é o que é o tráfego pago. Antes de tudo, vamos alinhar o básico, né? Se você já for um pouco mais avançado, você pode pular essa parte do vídeo. Mas basicamente, tráfego pago é um nome bonito para algo que é simples, que são pessoas acessando algo. Quando alguém entra no seu site, quando alguém acessa o seu perfil do Instagram, quando alguém visualiza uma publicação sua, tudo isso é tráfego. Quando esse acesso acontece de uma forma natural, esse tráfego é chamado de orgânico, tráfego orgânico. Agora, quando a gente quer que mais pessoas acessem ao mesmo tempo, quando a gente quer garantir isso, a gente paga, e aí é onde a gente chama de tráfego pago. O exemplo aqui é bem simples. Se você faz uma publicação no Instagram, onde nessa publicação você direciona para que as pessoas acessem o link da sua bio, por exemplo, as pessoas que estão visualizando essa publicação é um tráfego orgânico levado para o seu site. Agora, se você impulsiona essa publicação, se você paga para essa publicação aparecer para mais pessoas e levar essas pessoas para o seu site, isso sim é o tráfego pago. E por que isso é tão importante? Porque o tráfego pago ele não depende do algoritmo. Você que escolhe para quem que você quer aparecer, quanto que você quer investir e o que você quer oferecer. É como se você quisesse colocar a sua loja no meio de um shopping e você pagasse somente pelo tempo que as pessoas passam na sua vitrine, basicamente. E o que muda no jogo aqui não é o quanto você gasta, é o quanto você usa. Isso faz total diferença. Hoje, para qualquer cliente de assessoria, eu sempre instruo que a gente precisa ter consistência, independente de quanto você vai investir. Eu prefiro que a pessoa invista menos, né, por mês, por semana, mas que seja consistente, sem falhar nesse período, do que a gente invista uma bolada de dinheiro numa semana e daqui a um mês a gente pare de investir porque o cliente ficou sem dinheiro. E quando a gente domina esse jogo, a gente passa a ter controle sobre várias coisas aqui, principalmente sobre vendas. A gente consegue aumentar o número de vendas do nosso cliente, sabendo que se ele falar para você que a cada 100 pessoas que visualizam o cardápio dele, 10 pessoas compram, imagina então se a gente conseguir jogar 1.000 pessoas no cardápio para aumentar o número de vendas. E esse é o seu trabalho, desenhar uma estratégia que viabilize isso com um investimento menor possível para ter o maior retorno financeiro possível. E na época que eu me especializei em tráfego pago, é justamente isso que eu pensava, porque eu já dominava a parte orgânica. Então eu fui me especializando cada vez mais na questão da parte orgânica, na questão de viralização e na questão de tráfego pago. Porque se eu sabia exatamente o que funcionava no orgânico, se eu aplicasse coisas de tráfego pago, então eu conseguiria escalar muito mais rápido e usar muito menos o dinheiro do meu cliente, porque eu basicamente colocava dinheiro em algo que já funcionava organicamente. E qual que é o grande ponto? Como é que você consegue ganhar dinheiro com isso principalmente? A primeira coisa é que aprendendo isso, você pode aprender aqui no YouTube de graça, você pode acelerar o seu conhecimento com isso, comprando qualquer tipo de curso. Eu não estou tentando te vender nada, até porque eu não tenho nenhum curso disponível, tá? Mas antes disso, você pode comprar qualquer curso, porque é mais rápido, você vai pegar um conteúdo organizado para você aprender, tá? A primeira coisa que você consegue fazer isso é pegar um emprego disso, basicamente, entre aspas, você consegue trabalhar para uma agência. Normalmente, você vai ganhar aqui, num emprego de agência, você vai ganhar de 150, mais ou menos, 150 a 300 reais por conta de cliente que você atender, ou um salário fixo que pode liberar aí de 1.500 a 2.500 reais, a depender do tamanho da agência, a depender do tamanho de clientes que você vai gerenciar, entre muitas coisas. Então você consegue hoje, por exemplo, às vezes você vai pegar uma agência, você vai ser iniciante, possivelmente ganha 150 reais por conta, e essa agência vai te passar 10 contas.
para você assumir aí mais ou menos a semana inteira. E essas 10 contas vai te gerar mais ou menos R$ 1.500 por mês. Então você consegue aqui já fazer uma renda extra de R$ 1.500 por mês, ou até já pensar aí num futuro ganhar mais dinheiro com isso, a ponto de deixar o seu emprego atual, né, que foi o que eu fiz. Tá? Esse aqui é um ponto, tá? Você trabalha para uma agência e você consegue esse tipo de renda. O segundo ponto é você trabalhar para uma empresa. Como assim trabalhar para uma empresa? Digamos que existe uma clínica médica, né, uma policlínica com muitos médicos, eles estão investindo num time de marketing interno. Eles vão precisar contratar um gestor de tráfego pago, aí, onde você, com essa habilidade, é uma habilidade que não demanda de faculdade, não demanda de nada, é apenas experiência e conhecimento, você precisa provar que você sabe fazer aquilo. Você provavelmente vai conseguir aí um emprego que vai beirar pelo menos aí os R$ 2.000 também por mês, ou até R$ 3.000 por mês, a depender do tipo de empresa que vai te contratar e o tipo de exigência, né, que eles vão pedir para a vaga, né, de conhecimento. Que já tem duas maneiras que você consegue ganhar dinheiro com isso, mais ou menos aí uma média de salário que pessoas ganham no CLT. Tá? Normalmente esses contratos aqui vão ser contratos de PJ, né, de pessoa jurídica, que vai exigir que você tenha. Dificilmente, acho muito improvável que algumas dessas empresas aqui assinem a sua carteira para esse tipo de vaga, e até não te recomendaria, porque aí se você fosse ganhar R$ 3.000 bruto, você possivelmente custaria R$ 4.500 a R$ 5.000 para essa empresa que assinaria a sua carteira, e você receberia mais ou menos cerca de R$ 2.100, R$ 2.000 líquido, né, no seu bolso, que aí eu acho que não chega a valer a pena para você, porque visando aqui o emprego, né, esse aqui possivelmente seria um emprego de presencial, então você não teria como trabalhar de outra maneira, e esse aqui você até consegue de home office, tá? Uma outra maneira de você conseguir fazer isso é ter os seus próprios clientes. Essa aqui é a maneira de você conseguir ganhar mais dinheiro com isso, mas é a maneira mais arriscada, basicamente, porque você depende de prospectar os seus próprios clientes, né? Você tem que ter aí um pouco de habilidade de vendas. Eu te recomendo, se você está começando, a cobrar R$ 500, pelo menos, para os seus clientes. Não te recomendo cobrar mais que isso no começo, porque vamos ser sinceros, vamos ser justos, você está começando, não tem uma experiência prática muito grande, então R$ 500 é um valor bem justo para você começar, e até te recomendo, se for o seu primeiro mesmo cliente, primeiro, segundo cliente, você pode cobrar até R$ 300, ou até às vezes, se for alguém muito próximo, oferecer de graça esse serviço para que você adquira experiência e prova social, porque isso aqui vai ser muito importante para quando você prospectar os clientes de R$ 500, você mostrar que você já fez algum serviço, ó, eu fiz isso aqui, ó, deu certo, mostrar que você sabe, você ter resultado para mostrar para as outras pessoas, tá? Esse é o grande ponto. Eu posso colocar aqui de R$ 500 a R$ 700 a depender do seu nível de entendimento para isso e de entendimento para cobrar dos seus clientes. Mas a depender do tempo, assim, pô, já estou fechando aqui alguns clientes, tem um pouco de experiência, 6 meses, mas você consegue cobrar R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000 de cada cliente, tá? E aqui, pô, basicamente com 10 clientes, né? 10 clientes, que é bem tranquilo de você atender sozinho, a R$ 500, você já consegue aí seus primeiros R$ 5.000 por mês de pagamento, né, empreendendo com a internet, usando somente o tráfego pago. Foi exatamente assim que eu comecei, foi assim que eu tive a minha liberdade vivendo da internet, criando, prospectando clientes e prestando serviços com o meu trabalho. Eu oferecia mais do que tráfego pago, então conseguia fechar contratos de 3, 4, R$ 5.000 por mês. Então, se você imagina, por exemplo, 10 clientes pagando R$ 3.000 por mês, a gente já tem R$ 30.000 de faturamento. Você começa a contratar algumas pessoas, vai escalando, vai montando um time de vendas, você vai para 50, 60, R$ 70.000 por mês e por aí vai. Tá? Eu queria explicar mais ou menos isso aqui para vocês entenderem mais quais que são as possibilidades de você ganhar dinheiro com isso aqui, né? Visando que se você não está querendo aprender essa habilidade para trabalhar, para impulsionar o seu próprio negócio. Agora, o que a gente precisa para começar? Primeira coisa, um computador. Você não consegue fazer isso pelo celular, você precisa de um computador para acessar as ferramentas. Com esse computador, você vai precisar de uma conta no gerenciador de negócios e obviamente aqui os ativos, né? Páginas no Facebook e página no Instagram, para anunciar no Meta Ads, por exemplo, que é a plataforma aqui do Meta, né, do Facebook, Instagram. A gente, se for fazer para a questão do Google, mesma coisa, você precisa de uma conta do Google Ads, e aí você vai precisar de um site para anunciar, porque o Google a gente não consegue anunciar sem um site, tem que ter um link de endereço. Tem gente que anuncia, por exemplo, para perfil de Instagram, eu não recomendo. Eu recomendo que você faça um site, esse site direcione para o destino que você quer. Ou então, se você vai anunciar no YouTube, você precisa de um canal no YouTube, né, um perfil no YouTube. Mas eu vou começar aqui com o Meta, porque o Facebook Ads, antigo Facebook Ads, hoje Meta Ads, é o mais comum, é o mais simples de você começar e você consegue gerar muito resultado também para a maioria dos nichos de clientes e negócios.
Um dos nichos que eu recomendo para você começar, que são clientes tranquilos de você fechar e muito tranquilos de você gerar resultado, são os nichos de deliveries, né? Restaurante de delivery ou até restaurante que possui delivery, você consegue oferecer esse tipo de serviço para elevar muito a demanda desses clientes, porque um simples anúncio direcionando para um cardápio digital, você já consegue gerar demanda. Então, às vezes, no primeiro final de semana dele sendo seu cliente, você já consegue gerar uma demanda ali positiva para ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos acessar aqui o business.facebook.com. Quando você acessa o Facebook aqui, né, o business.facebook.com, é essa tela que vai carregar para você. Ele vai pedir para você logar com um perfil do Facebook, tá? Então, você precisa ter esse perfil. Talvez para vocês apareça diferente depois de logar, porque eu já tenho aqui várias contas para fazer isso. E aí, quando você acessa o Meta Business, aqui no canto esquerdo, possivelmente vai aparecer, aqui no canto esquerdo, onde está a parte 1, provavelmente vai aparecer para você o seu perfil ou a sua conta pessoal. Aqui para mim aparece vários ativos, tá? E a gente vai ter aqui embaixo criar portfólio empresarial, tá? Quando a gente cria o portfólio empresarial, vai aparecer aqui para a gente colocar o nome do cliente, o nome da página, né? Seu nome e sobrenome e o e-mail comercial. Esse e-mail aqui é bem importante, porque depois que você colocar o seu e-mail aqui, ele vai pedir confirmação, vai te enviar um e-mail de confirmação para você confirmar, mas é aqui que a gente cria essa parte do portfólio empresarial, que é a conta do gerenciador de negócios de anúncios aqui que a gente precisa para começar a veicular tráfego pago. Depois que a gente cria essa parte aqui, a gente precisa começar a criar os ativos e a veicular esses ativos. Então a gente vem aqui nas configurações, vocês vão perceber aqui que basicamente eu tenho 3 perfis vinculados nessa conta, né? Eu consigo adicionar as pessoas para ter acesso aqui, tá? Possivelmente por aqui você consegue se adicionar, por exemplo, quando você fechar o seu primeiro cliente por aqui, você consegue se adicionar para ter acesso, tá? E aqui a gente veicula as contas, então nas páginas aqui eu posso veicular uma página do Facebook, tá? Aqui eu tenho 2 páginas vinculadas. Posso criar as contas de anúncio. Nessa conta aqui também eu tenho 5 contas de anúncios já criadas. E aí cada conta de anúncio aqui eu posso fazer anúncios diferentes, tá? O gerenciador de negócios, ele é um grande globo, basicamente, que engloba as contas de anúncios ativos. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês de uma forma mais explicada. Aqui a gente também vincula as contas de WhatsApp, contas de Instagram, tudo que a gente vai fazer para veicular anúncios, a gente coloca por cá. Então, assim, para ficar simples vocês entenderem, a gente faz a conta no gerenciador de anúncios e nele a gente vai englobar a conta de anúncio, conta de WhatsApp. Quando você for fazer anúncios que vão levar pessoas até o seu WhatsApp para receber mensagens, a gente veicula esse número aqui. A conta de Instagram também, que é a conta, né, que vai aparecer os anúncios no Instagram. Então, aqui você consegue veicular essa conta. E a página do Facebook, que é a mesma coisa. Se você for veicular anúncios no Facebook, você precisa veicular a página, né, que vai fazer esses anúncios patrocinados. Dentro, uma coisa mais intermediária que eu não vou entrar mais no assunto para não complicar muito a cabeça de vocês, mas é bom saber que aqui a gente também cria o nosso conjunto de dados, que aqui a gente tem os pixel, que é um código de rastreamento. Dentro do gerenciador de anúncios, a gente cria esse conjunto de dados, que dentro desse conjunto de dados a gente tem vários pixels que a gente consegue criar, e cada pixel desse ele pode ser instalado dentro de um site, e o único trabalho dele é rastrear a atividade do usuário nesse site. Por exemplo, quando a gente faz um anúncio dentro do Instagram, tudo que você faz dentro do anúncio, se você curte, se o tempo que você fica assistindo o anúncio, tudo isso a plataforma do Meta consegue rastrear e dar informação para o anunciante que você está fazendo. A partir do momento que você clica no anúncio e você sai da plataforma do Instagram ou do Facebook, a plataforma perde o que você está fazendo. E aí se você coloca um pixel no seu site, a plataforma continua rastreando. Isso acontece, por exemplo, quando você pesquisa tênis da Nike no Google, você clica no site e depois começa a aparecer um monte de tênis da Nike no seu Instagram. É exatamente por causa desse carinha aqui que isso acontece, porque ele sabe que você tem interesse por isso, e aí depois, numa parte mais avançada, você entra num público de interesse onde o anunciante consegue anunciar para pessoas que têm interesse nesse tipo de produto. Tá? É só uma citação aqui para vocês entenderem como que acontece, mas eu não vou entrar nisso aqui hoje, até porque pode confundir muito vocês. Para exemplificar ainda mais, dentro da conta de anúncios, a gente cria as campanhas. A gente tem aqui as campanhas de anúncio. É nela que a gente coloca o objetivo do anúncio. Quando a gente cria uma campanha de anúncio, a gente coloca o objetivo. E esse objetivo pode ser tráfego para um site, pode ser vendas do site, pode ser gerar mensagens no WhatsApp. É aqui na campanha que você vai definir a estratégia de pagamento de lances. Aqui na campanha você vai definir esse objetivo da campanha principalmente. Então define o principal direcionamento do porquê que você vai anunciar.
Então, dentro da conta de anúncios, você pode ter várias campanhas, tá? Dentro da campanha, a gente tem um conjunto de anúncios. E o que é o conjunto de anúncios? O conjunto de anúncios é onde a gente vai colocar os nossos anúncios, né? Então, dentro do conjunto de anúncios, a gente tem os anúncios. Para que serve o conjunto de anúncios? É aqui que a gente vai definir o público que a gente quer anunciar. Então, por exemplo, quando eu quero anunciar, por exemplo, eu vou anunciar um iPhone 16 e eu quero anunciar para pessoas que já têm iPhone, porque provavelmente quem vai comprar o iPhone 16 são pessoas que vão fazer um upgrade de iPhone. E aí eu quero anunciar, eu consigo colocar aqui, então eu quero pessoas de 18 a 25 anos, eu quero pessoas que só têm um iPhone 15 ou iPhone 14, eu consigo colocar todas as informações, quero pessoas que morem numa região específica. É aqui que a gente coloca essas informações de segmentação do público que vai ver o nosso anúncio. Por exemplo, eu posso criar o que a gente chama de público personalizado, que são pessoas que enviaram um direct para mim, se você tem uma loja, por exemplo, que enviaram um direct nos últimos 30 dias ou nos últimos 60 dias. E aí eu vou anunciar somente para essas pessoas. Então, digamos que eu fiz uma campanha de Dia das Mães, que nos últimos 40 dias eu tive diversas pessoas reagindo aos meus stories e mandando direct conforme aquela campanha. Depois, se eu quiser fazer uma ação de remarketing com quem não comprou, eu consigo lá colocar para anunciar somente para as pessoas que mandaram direct dentro desse prazo, ou pessoas que visitaram o perfil, ou pessoas que seguem o perfil. Eu consigo segmentar de diversas maneiras, tá? E é aqui no conjunto de anúncios que a gente faz isso. E depois disso, a gente tem os anúncios. Então, eu posso criar vários conjuntos de anúncios dentro de uma campanha só, eu posso criar vários anúncios dentro de um único conjunto, e aí vai da sua estratégia do que você vai fazer. Nos anúncios, o que a gente faz aqui nos anúncios? A gente coloca a imagem, a gente coloca o vídeo que vai circular, a gente coloca o texto, a gente coloca as respostas rápidas, entre outras coisas. Então, mas principalmente aqui a gente coloca a imagem, o vídeo ou o texto. O que vai de fato aparecer para as pessoas. Essa é exatamente a parte que as pessoas vão ver do seu anúncio. De uma forma simples, é exatamente isso aqui que você precisa saber. Vamos agora então para uma parte prática. Eu peguei aqui uma conta fictícia para a gente utilizar. Então, dentro do nosso gerenciador, né, a gente vai vir aqui na parte então, do gerenciador de anúncios, né, aqui. Ó, a gente pode visão geral da conta, campanhas, é aqui. Então, assim, aqui, esse é o visual que você vai ter. Obviamente que isso aqui são campanhas que já foram feitas antes, então isso aqui não vai aparecer para você uma conta nova. Mas, basicamente, a gente vai ter aqui campanhas, que nem eu mencionei, conjunto de anúncio e anúncios. Então, eu tenho aqui, eu vou criar a campanha. A campanha, quando eu clico em criar, eu tenho aqui os objetivos dessa campanha que eu posso colocar. Então, eu posso fazer um reconhecimento, que é alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Que a gente chama isso de campanha de alcance, normalmente, que é como se fosse uma panfletagem digital, a gente fosse aparecer para mais pessoas para a gente ser visto, né? Como se fosse distribuir panfletos de uma forma online. Tráfego, que é quando eu quero levar um volume de pessoas para algum site, para algum cardápio digital, qualquer tipo de coisa, um perfil. Engajamento é quando eu quero gerar engajamento, quero gerar visualização de vídeo, quero gerar engajamento com uma conta de Instagram, com uma publicação, ou eu quero gerar leads, ou eu quero promover um aplicativo, ou eu quero fazer vendas, né? Qualquer objetivo aqui a gente seleciona com base na sua estratégia. Tá? Eu vou usar aqui a campanha de reconhecimento como exemplo, vamos continuar, e ele cria aqui a campanha, aqui eu posso colocar então a nomenclatura, então coloco lá teste, reconhecimento, que é o objetivo da campanha para você identificar. Aqui na categoria normalmente a gente não mexe, objetivo da campanha também você não precisa mexer. O orçamento da campanha, se você for utilizar um único conjunto de anúncios, um único tipo de público, você pode colocar o orçamento aqui, você ativa, aí você coloca, eu quero um orçamento lá, R$5 por dia, ou eu quero um orçamento total de R$50, por exemplo. Tá? É aqui que você coloca isso. Se você não quiser colocar aqui, por exemplo, você quer fazer 2 conjuntos de anúncios, e eu quero garantir que ele vai gastar, sei lá, se eu vou botar R$50, eu quero botar R$25 em cada conjunto, você não bota esse dinheiro aqui. Se você colocar R$50 aqui em 2 conjuntos, ele vai distribuir mais para um do que para outro. Ele vai identificar qual que é o conjunto que tem mais potencial e vai botar nesse conjunto. Na parte de conjunto, a gente também coloca a nomenclatura. Aqui seleciona a página do Facebook, por exemplo, você pode colocar, que tem alguns dos clientes que a gente atende. Então, posso colocar aqui. A parte de orçamento, aqui no caso, se você deixar para conjunto, é aqui que você coloca a parte de orçamento do conjunto, tá? Aqui a gente seleciona o público, por exemplo, o controle de público. É aqui que eu coloco as localizações. Eu clico aqui em editar. Eu consigo colocar a localização para a gente colocar para onde que a gente quer anunciar, que tipo de pessoa, né, idade a gente pode anunciar. Então, eu posso selecionar um público já existente, né, que são os seguidores do Instagram, por exemplo. E aqui a gente pode colocar, esse aqui é um público advantage, que é quase que o Facebook usa uma IA aqui para te sugerir um público, tá? Mas a gente pode usar o público original, que a gente consegue mexer em mais coisas, que é antigamente como que era feito os anúncios. E aí você seleciona, por exemplo, aqui, ó, a gente tem as localizações, então eu posso clicar aqui, ó, e colocar
qualquer região do Brasil ou do mundo. Eu posso chegar, em vez de colocar, eu posso colocar o nome de uma rua aqui, eu posso colocar uma cidade, ou eu posso simplesmente colocar um pino, né? A gente chama isso de pino, quer ver, ó, tipo, vou anunciar aqui em São Paulo, nessa cidade, eu coloco um pino aqui em cima, e aí eu coloco, ó, ele pega um raio, eu posso diminuir esse raio para pegar, tipo, 1 km dentro de um raio. Então, é um lugar muito específico, ó. Aí eu posso selecionar a idade, o gênero. Direcionamento detalhado são, tipo, interesses da pessoa, por exemplo, iFood. Pessoas que pedem muito iFood, ó, interesses em iFood. Posso botar aqui, sei lá, sushi. Ó, mesma coisa. Empregadores de sushi, então, restaurantes. Posso colocar pessoas que têm interesse em sushi, né, que comem. Pessoas que são sushimens, por exemplo. Né, eu consigo selecionar qualquer tipo de público. Aqui que eu dou esse direcionamento. Os posicionamentos é onde que eu quero exibir o meu anúncio. E aí aqui eu posso colocar somente nos stories, somente nos reels, somente em celular, somente em computador. A gente seleciona tudo por aqui. Somente em Android. Somente em Android da Samsung, por exemplo, dá para colocar qualquer tipo de direcionamento detalhado que você queira. E aí, depois dos anúncios do conjunto, a gente vem para a parte dos anúncios, onde eu coloco nomenclatura também, onde eu posso colocar o perfil do Instagram, se a pessoa tiver mais de um. Aqui eu seleciono o anúncio, então eu posso trazer da minha galeria que a gente fez, ou eu posso selecionar uma publicação existente do Instagram, tá? Também é possível, a gente seleciona o post aqui. Enfim, quando você finaliza tudo isso aqui, você clica em publicar, o seu anúncio vai para uma análise que normalmente leva menos de 24 horas para ele ficar ativo no ar, e quando ele está ativo ele vai ficar circulando, e aí você acompanha as métricas desse anúncio. Ó, não vou publicar, né? Ele vai ficar como um teste aqui, tá com erro, né, por isso, mas você fica aqui acompanhando as métricas do seu anúncio, ó, resultados, os alcances, quantas impressões teve, custo por resultado e tal. Então é aqui que você acompanha essas métricas. E é por isso, então, que é uma parte muito importante. Eu estou desenvolvendo uma página aqui para nossa futura comunidade, e aí eu vou possivelmente gravar aqui um conteúdo para vocês mostrando como que eu construo uma página de forma rápida. Tem várias maneiras de fazer isso, mesmo sem saber programar, mesmo sem saber fazer desenvolvimento de site, dá para fazer de uma forma muito simples. Eu vou fazer uma aula aqui sobre isso, e também vou fazer quando eu subir as campanhas de anúncios para fazer captação, eu vou filmar aqui para vocês também. Mas essa mas esse é um vídeo introdutório para mostrar para você o quão simples é aprender isso aqui. Você consegue aprender isso aqui em uma semana e começar a prestar serviço disso, tá? Eu já contratei gestores de tráfego, que fizeram cursos de gestão de tráfego, aprenderam habilidade, e eu contratei para fazer executar campanhas dos clientes que eu atendo aqui na minha assessoria. Para você ver o quanto é simples e fácil para você aprender isso aqui e começar a prestar esse tipo de serviço ou até impulsionar seu próprio negócio. Se você quer mais conteúdo sobre esse, deixa aqui nos comentários, pede qualquer tipo de conteúdo assim que eu já coloco aqui na agenda para a gente gravar. Para a gente finalizar, eu vou botar aqui como que a gente analisa os resultados, né, as métricas, para entender, né, no seu começo, principalmente, se você está fazendo um bom serviço, se você está dando resultado para o seu cliente. O que a gente apresenta como resultado para o seu cliente? Primeira coisa que, se você estiver realmente entregando para o seu cliente, você tem que entender o que ele enxerga como resultado. Pô, te contratei porque eu queria mais vendas, te contratei porque eu queria me tornar mais conhecido. O que ele enxerga como resultado para você mostrar para ele? Mas eu vou mostrar aqui o que você precisa olhar de métricas para saber se está sendo uma campanha boa ou não, se você precisa otimizar essa campanha, se você precisa pausar essa campanha porque ela não está indo bem. A primeira coisa, métrica mais comum, é o CPM, que é o custo por 1000 impressões. O que é 1000 impressões? Cada impressão é uma pessoa que está vendo o seu anúncio. Se eu ver o seu anúncio 2 vezes, são 2 impressões. Então, quanto que você paga para alcançar 1000 impressões? E aonde você pensa, pô, quanto custa hoje para imprimir 1000 panfletos? Né? Custa aí, pô, sei lá, 300, 400 reais para imprimir 1000 panfletos. Tem o custo da arte para fazer, tem o custo da pessoa que vai distribuir, e muitas vezes você vai pagar aqui cerca de 5 reais para mostrar o seu anúncio para 1000 pessoas, tá? Mas é uma métrica que você pode analisar, e esse valor aqui, quanto menor, melhor, tá? Quanto menor, melhor, que aí mais barato você está pagando para mostrar seu anúncio para 1000 pessoas. Mas Lucas, tá 10 reais, o meu CPM tá em 10 reais, como é que eu sei se isso é bom ou se isso é ruim? Aí depende do seu resultado. Se o resultado tá saindo conforme esperado, pô, eu tô alcançando 10.000 pessoas e está me gerando vendas o suficiente que cobre todos os custos com anúncio e ainda faz lucrar. Então, pô, você não deve parar a campanha, você tem que chegar se a pessoa tá tendo resultado que ela espera, está tendo lucro, tá? E aí você não precisa pausar essa campanha. Tem certos tipos de produto que você vai pagar mais caro para imprimir o seu anúncio, né? Pô, você não espera vender, às vezes, um imóvel de 1 milhão de reais pagando o mesmo CPM de uma hamburgueria que vende um hambúrguer de 30 reais.
tá? Mas se atente aqui do quanto menor, melhor. Por isso que é importante aqui a experiência, que você vai ter uma noção de qual o valor mais ou menos é para aquele tipo de nicho. Se você trabalhar, já teve vários clientes de imobiliária, você sabe mais ou menos quanto custa para ter noção se está bom ou se está ruim. Segunda métrica, que é o CTR, que é uma taxa de cliques. O seu anúncio, ele possivelmente leva para algum lugar. E o CTR é a quantidade de pessoas que vê o seu anúncio e a porcentagem das pessoas que vê que clicam no seu anúncio. Se muita gente vê o seu anúncio e poucas pessoas estão clicando, talvez alguma coisa esteja errada no seu anúncio ou na sua copy, no seu texto. Talvez ou é o público errado que está vendo o seu anúncio, ou o seu anúncio não está bom o suficiente. Normalmente, CTR abaixo de 1% é sinal de alerta. E acima de 2%, na maioria dos nichos, tá? Tem nichos, tem salvas exceções, mas na maioria dos nichos, ele, acima de 2% ele tá legal. Tá? Normalmente ele fica aí entre 1.5, 1.4, depende, você vai começar a perceber isso na sua conta. Outra métrica importante aqui é o CPC, que é o custo por clique. Quanto que você está pagando por clique. E aí aqui é uma métrica que ele vai pegar justamente esse custo por impressões, a porcentagem de pessoas que clicam, e aí vai dar um custo por clique, né, do quanto que você está investindo. É quanto você paga exatamente para quando uma pessoa clica no seu anúncio, que é exatamente o que você quer. Para campanhas normalmente de mensagem ou tráfego, para negócios locais, para gerar uma mensagem ou para gerar um tráfego, né, num site, num cardápio, o ideal é que fique entre 50 centavos e R$2. Porque a gente está falando aqui não o custo por lead, se for uma mensagem, é o custo por clique. Existe um número de pessoas que vão clicar no seu anúncio, mas nem todas elas vão mandar mensagem, tá? Lembra que no começo o seu foco, ele não é lucrar. O seu foco, ele é aprender. Então, você está pagando aqui para aprender, independente se você tiver lucro. Rodar anúncios pequenos é basicamente coletar dados. É entender como que funciona com aquele público. Se você estiver impulsionando para a primeira vez para o seu cliente, a primeira semana, às vezes o primeiro mês, a depender do orçamento, você vai estar aprendendo, você vai estar comprando dados para o seu cliente, entender o que é bom e o que é ruim. Não dá para acertar sempre, não, provavelmente você não vai acertar de primeira, o seu primeiro anúncio para o seu primeiro cliente, você vai ter um resultado exorbitante. Nunca, vendo essas métricas também, nunca mexa todo dia, sempre deixe rodar 2, 3 dias, principalmente a depender do seu orçamento, tá? Às vezes você vai ter que deixar de rodar uma semana antes de tomar qualquer decisão para o orçamento rodar e a campanha for pegando algumas métricas para você analisar. O algoritmo ele precisa entender basicamente o que seu anúncio propõe. Mas fica tranquilo, com o tempo você vai entender mais ou menos, você vai bater o olho e já vai saber o que você tem que mexer, o que você tem que melhorar. Mas agora você tem que focar no simples, que é aprender. As principais coisas que você pode melhorar no anúncio quando ele não está indo com essas métricas desejadas é trocar o criativo, né? Trocar o vídeo lá ou a imagem que está rodando o anúncio. Isso pode aumentar a taxa de clique, isso pode dar melhores conversões. Às vezes trocar o público, né? Trocar a cidade, trocar a idade, trocar o tipo de público que você está anunciando, porque às vezes o público melhor, o público certo, pode aumentar a taxa de cliques porque você está falando com o público errado. Mas sempre que você for aumentar, né, mas sempre que você for mexer na sua campanha, alterar qualquer coisa, sempre altere uma única coisa por vez. Se você mudar as duas coisas ao mesmo tempo, se você mudar mais de uma coisa por vez e der certo, você não sabe o que de fato melhorou. Qual foi o acerto que você teve? Você não vai saber. Você precisa sempre mudar uma coisa por vez. Quando você acertar um público, acertar um criativo, o resultado vai vir e aí basicamente você está com a faca e o queijo na mão para somente escalar o seu resultado e aumentar cada vez mais o retorno de investimento para o seu cliente. Quem sabe eu trago aqui outros vídeos falando sobre ferramentas, relatórios, o que você pode utilizar para começar a montar o seu negócio em cima de tráfego pago. Pode ser uma ideia boa, tá? Se você quiser também já deixa nos comentários que eu posso te ajudar com isso. Mas basicamente você vai precisar só dar conta do gerenciador de anúncios e começar a entender um pouco mais sobre tráfego pago. O básico você já tem. O básico eu trouxe aqui para você. Como é que eu vou fazer os criativos e os vídeos? Você pode utilizar o Canva, por exemplo, é uma ferramenta que você vai precisar. Outra coisa, você pode delegar contratando um designer, um parceiro, qualquer pessoa. Você pode, fechei um cliente, R$500, você divide aí um pouco desse dinheiro que você fechou para uma pessoa que vai fazer todo o criativo, o design, a edição de vídeo para você, ou você aprende a mexer no CapCut, você aprende a mexer no Canva, fazer os seus próprios criativos, ou às vezes o seu cliente já tem uma pessoa que faz isso e ele vai te fornecer esses criativos. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem atento, a gente não sabe, às vezes o cliente já vem com essas coisas todas prontas. Se você for utilizar, por exemplo, de pegar emprego, às vezes a agência, às vezes a clínica, qualquer coisa que você vai trabalhar, já tem as pessoas que vão fazer esses criativos. E aí você fica focado somente na parte de anúncios. Então é isso, se ficou faltando qualquer coisa que você viu, se ficou com dúvida, você deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, feedback para mim sobre o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.